Lucas 1, do 46 ao 56. Hoje vamos estudar, dando continuidade ao estudo que começamos semana passada, a esses cânticos do Evangelho de Lucas, esses cânticos que acompanharam ali o anúncio do nascimento de Jesus, acompanharam ali o próprio nascimento de Jesus, aquilo que precedeu, aquilo que veio depois, e eles realmente nos preparam nessa data tão especial, nesses dias que antecedem o Natal. Vamos fazer a leitura então do versículo 46 ao versículo 56 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Diz assim a palavra de Deus: o cântico de Maria. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Amém? Pela leitura da palavra de Deus, esse cântico de Maria que nós vamos estudar hoje. Mas antes de começarmos nosso estudo, eu vou pedir para o irmão Sérgio, faz uma oração pelo nosso tempo de estudo, irmão, por favor. Obrigado, Senhor, por tua palavra, Senhor, estudada em nosso meio, Senhor. Essa oportunidade, Senhor, que a tua igreja tem, Senhor, de ouvir e praticar, Senhor, nossas orações, as maravilhas que é a correção da tua palavra no nosso ser. Obrigado pelos irmãos que aqui se encontram e oramos por aqueles que não puderam chegar nesse dia. O Senhor nos dê corações e ouvidos abertos para absorver mais e mais a tua palavra. Pai, te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Sérgio, pela oração. Bom, irmãos, então, hoje nós vamos considerar esse cântico, o Cântico de Maria. Esse cântico que ele é muito conhecido. Até lembro que eu falei semana passada que o Natal, assim, ele é marcado por música, né? A gente canta bastante, tem músicas que a gente canta especialmente nessa época. E o Cântico de Maria, no decorrer aí da história do cristianismo, no passar dos tempos, ele se tornou assim, a letra aqui, né, que é descrita na Bíblia, se tornou assim inspiração para vários compositores fazerem hinos mesmo em cima desse cântico. Inclusive, lá em Curitiba, o meu professor que me dava aula de piano, ele também fazia composições, e ele tem uma composição dele com esse cântico aqui de Maria. É muito bonito, ele realmente tem verdades maravilhosas e ele nos inspira a louvar a Deus. Só para nós termos aqui em mente, esse cântico ele aconteceu logo depois daquele episódio que nós vimos semana passada. Lembra que Maria, depois de receber a notícia de que iria ficar grávida de Jesus, ela lembra que eu falei, talvez essa notícia, embora causasse muita alegria, talvez também trazia algum tipo de ansiedade, algum tipo de questionamento de como que seriam as coisas e tudo mais. E ela então buscou a comunhão de uma pessoa confiável, de uma pessoa espiritual. Ela foi até Isabel, e quando ela chegou até Isabel, teve aquele cântico que nós vimos, né, que trouxe aquelas verdades maravilhosas para o coração e para a mente de Maria. E logo depois que Maria escutou essas verdades, talvez aquelas incertezas, né, aquela nuvem que pairava ali na sua mente, no seu coração, foram dissipadas, né?
E Maria, então, ela louva a Deus. Ela louva a Deus por sua misericórdia, por sua onipotência e por sua fidelidade. Na verdade, nesse trecho aqui, a estrutura dele, uma forma que eu acho que é boa de se dividir, são em estrofes, né? Os comentaristas, assim, alguns dividem em 3, alguns dividem em 4. Eu gosto da divisão de 3 estrofes, onde em cada estrofe Deus é louvado por algum desses atributos, pela sua misericórdia, pela sua onipotência e pela sua fidelidade. Antes de começarmos propriamente a estudar aqui esse cântico, eu queria te fazer uma pergunta. Em algum momento da sua vida, você estava passando assim por alguma situação bem específica, algo assim que, sei lá, talvez alguma necessidade, alguma situação assim bem específica, que talvez assim você nem compartilhou com outras pessoas, né? Talvez era uma coisa que talvez só pessoas mais próximas que sabiam daquilo e tal. E você experimentou a ação de Deus na sua vida e nessa situação de uma forma assim tão específica, que assim ficou claro que aquilo ali era a ação de Deus. E isso te levou a louvar a Ele. Você já passou por uma situação assim? Sim, foi algo tão específico, tão pontual, né? Algo assim que é inquestionável. Foi Deus que agiu nessa situação. E isso te levou assim a louvar mesmo a Deus. Seja por meio de um hino, né? Talvez um hino assim que te lembra, que você já sabia, que veio na sua mente, você louvou a Deus por esse hino. Aquele hino bem conhecido sobre a fidelidade de Deus, né? Agora me fugiu a mente. Talvez por uma oração, né? Você orou assim, muito grato a Deus, louvando a Deus. Ou talvez até por uma atitude mais interna, né? No seu interior você ficou ali louvando a Deus por aquela ação na sua vida. Eu acredito que sim, né? Eu já passei por situações assim, eu acredito que todos os irmãos já experimentaram isso de alguma forma. E não é verdade que em momentos assim, vem às nossas mentes algum atributo de Deus que se destacou nessa ação dele nas nossas vidas? Talvez venha à nossa mente a graça de Deus, né? Como ele agiu de uma forma assim graciosa nas nossas vidas, suprindo uma necessidade, protegendo, livrando de uma certa situação. Talvez venha à nossa mente a misericórdia de Deus, a soberania de Deus, né? Como ele realmente mostrou que ele estava no controle de toda aquela situação. A justiça de Deus, talvez estava sendo injustiçado e Deus agiu de uma forma que realmente a sua justiça foi manifestada. Ou outra situação. Eu acredito que isso já aconteceu na sua vida e é isso que acontece, né? A gente vê a ação de Deus e a gente louva a Deus e nesse louvor geralmente tem algum atributo de Deus que se sobressai nessa ação tão específica de Deus nas nossas vidas. Por que eu estou falando isso? É exatamente isso que está acontecendo com Maria aqui nesse cântico. Lembra que eu falei? Ela estava com aquelas incertezas e tudo mais, mas quando ela escutou aquelas verdades vindas de Isabel, inspiradas pelo Espírito Santo, quando ela recebeu essas verdades na sua mente, no seu coração, talvez ela entendeu com maior clareza o que estava acontecendo, ela louvou a Deus. E esses atributos que nós vimos aqui, a misericórdia, a onipotência e a fidelidade, foram assim as coisas que sobressaíram na sua mente nesse louvor que ela está registrado aqui, que ela louvou a Deus. Então, irmãos, nesse Natal, assim como Maria, nós podemos louvar a Deus pela forma que Ele age em nossas vidas por meio dos seus atributos destacados neste cântico. Nós podemos louvar a Deus também pela sua misericórdia, pelo seu poder, sua onipotência e pela sua fidelidade. E é isso que eu queria ver um pouco com os irmãos no decorrer do estudo desse trecho. Esse cântico, ele nos prepara para o Natal, fortalecendo a nossa fé.
Lembra que semana passada nós vimos que o Cântico de Isabel, ele nos prepara para o Natal, nos mostrando a importância da comunhão entre os irmãos. Esse cântico, ele nos prepara para o Natal, fortalecendo a nossa fé nesses atributos de Deus, na sua misericórdia, na sua onipotência e na sua fidelidade. Então vamos começar a estudar esse trecho aqui. Primeiramente, esse cântico fortalece a nossa fé na misericórdia de Deus. Nós vemos isso nessa primeira estrofe que nós podemos apontar aqui desse cântico, do versículo 46 ao 56. Eu vou ler ao 50. Eu vou ler novamente, que diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. É interessante aqui nós pensarmos em Maria. Nós não temos assim muitas falas de Maria na Bíblia, né? Nós temos um pouquinho ali quando ela conversa com o anjo. Nós temos aqui esse cântico, que é a maior fala dela. Nós temos também um pouquinho mais na frente em Lucas 2, aquela situação que Jesus ele fica no templo, daí Maria ela tem que ir lá buscar Jesus, né? E também lá em João, no capítulo 2, na festa, naquele casamento que havia acabado o vinho, e que Maria ela vai e fala com Jesus. Mas assim, sempre são falas bem curtinhas, né? Alguns comentaristas até indicam que Maria ela talvez fosse assim um pouco tímida, talvez não era uma pessoa que falava muito, ou talvez só realmente não foi a vontade de Deus que tivesse mais falas dela registradas na Bíblia. Mas é interessante porque nesse trecho, quando ela entende aqui a misericórdia de Deus, a gente pode entender misericórdia, a gente pode definir misericórdia como o ato de Deus não nos tratar como merecíamos. Deus ele não nos trata como nós merecemos. Quando Maria ela reflete sobre isso, que ele não tratava ela como ela merecia, e ainda queria usar ela para algo tão especial, para algo tão específico, que era ser a mãe de Jesus Cristo, o Messias prometido, o Filho de Deus. Ela explode, né? Ela realmente louva a Deus e ela louva a Ele por causa da sua misericórdia. Aqui nós vemos, né, que ela louva, ela engrandece a Deus com a sua alma e se alegra em seu espírito. Nós temos isso no versículo 46 e 47. É interessante porque esse trecho aqui, Maria ela apresenta essas duas categorias. Ela fala sobre alma e sobre o espírito. Esse trecho aqui ele é muito importante em uma discussão assim da teologia, que não é uma discussão assim tão primordial, assim, não é uma coisa de primeira importância na teologia, mas é uma discussão que existe, que é sobre a questão da composição do homem, do que o homem ele é composto. Tem algumas pessoas que indicam que o homem ele é composto de corpo, alma e espírito. E daí, geralmente, as pessoas que fazem essa distinção, eles dizem que o corpo é essa matéria física, né? A forma essa parte mais externa. A alma, ela é mais essa parte interior do homem, só que uma parte mais humana, essa coisa da psique, coisa do tipo assim. E o espírito é o que se comunica com Deus. Geralmente as pessoas que acreditam nessa posição tricotomista, que fazem essa distinção. E também tem as pessoas que assumem uma outra posição, que diz que o homem a composição do homem basicamente é de uma parte material, corpo, e uma parte imaterial, aonde está o espírito, a alma, o coração, a consciência e tudo mais. E essas coisas são aspectos de uma parte
imaterial. Particularmente, eu acredito que o homem ele é composto de uma parte material e uma parte imaterial. E esse trecho aqui, ele é meio central nessa discussão para quem acredita nisso, porque olha o que diz aqui: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Lembra que aquelas pessoas que fazem essa distinção entre corpo, alma e espírito, elas dizem que a alma é uma parte mais humana, essa coisa da psique e tudo mais, e não é isso que se comunica com Deus. Mas o que é dito nesse texto aqui? Que a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ou seja, alma e espírito aqui estão se comunicando com Deus, interagindo com Deus. Então, esse trecho aqui ele realmente é muito central nessa discussão, porque mostra como muitas vezes esses termos alma e espírito são usados de formas intercambiáveis para expressar a mesma coisa, ou às vezes somente esses aspectos dessa parte imaterial do homem, essa parte interior do homem. Mas talvez pensando nessa discussão você pensa assim, né? Poxa vida, mas não tem aquele trecho que fala que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes e que vai até o ponto de dividir corpo, alma, espírito e tudo mais. Geralmente, quando se usa esse texto para defender essa distinção, né, de alma e espírito, parece que o foco desse texto é fazer essa distinção. Mas qual que é o foco desse texto? O foco desse texto é mostrar como que a palavra de Deus ela tem essa capacidade de ir até o mais profundo do ser humano. E não necessariamente o foco desse texto não é necessariamente fazer essa distinção entre alma e espírito. O foco desse texto é mostrar realmente como a palavra de Deus ela é afiada, né? Ela vai no mais profundo do nosso coração. Tem uma implicação. Isso, Hebreus 4:12. Tem uma implicação, né, que mostra esses aspectos dessa parte imaterial do homem, mas não é esse o foco. Até porque nessa discussão tem outros aspectos da parte imaterial do homem. Por exemplo, no Antigo Testamento se fala muito do coração. Até tem um hino que a gente canta que é baseado num versículo de Provérbios, né, que fala, guarda o teu coração, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. No Antigo Testamento, esse tema do coração, dessa parte imaterial do homem, esse centro ali das suas decisões, das suas emoções e da sua vontade e tudo mais, é muito importante. Então, assim, onde que a gente encaixaria o coração, né? Ele faz parte da alma? Faz parte do espírito? Ele faz parte dessa parte imaterial do homem. Tem também no Novo Testamento a questão da consciência, que nós temos uma consciência, que nós não devemos agir contra essa consciência. Então, a mesma coisa, né? Onde que a gente encaixa? A consciência ela faz parte da alma, do espírito? Eu acredito que faz parte dessa parte imaterial do homem, e nós podemos distinguir esses aspectos, mas fazem parte de uma coisa só. Eu estou citando isso porque esse trecho aqui ele é bem importante nessa discussão. Mas o ponto aqui é que Maria, quando ela fala que a sua alma engrandece ao Senhor e o seu espírito se alegra em Deus, seu Salvador, o que ela está querendo dizer é que assim, todo o seu ser estava nesse momento louvando a Deus. Ela estava assim, às vezes quando a gente canta na igreja, talvez já aconteceu isso com você. A gente canta, mas assim, às vezes a nossa mente voa, né, para um outro lugar e o que sai às vezes são só palavras, né? Ou às vezes, algumas pessoas assim, tem igrejas que tem esse apelo mais emocional, né? E daí às vezes pela própria música ali, os estímulos, né, mais emocionais, gera essa emoção no coração da pessoa, né?
Mas às vezes é só emoção, não é algo que vem da mente e do coração, do seu interior. O que Maria ela está dizendo aqui é que não era só palavras, não era só uma emoção. Ela estava louvando a Deus de todo o seu ser, de todo o seu coração, de toda a sua mente, por aquilo que Ele estava fazendo na sua vida. Fica bem claro aqui, quando Maria ela louva a Deus, reconhecendo a sua misericórdia na sua vida, fica bem claro que ela faz isso por causa da forma que ela se enxerga diante de Deus. Por isso que ela estava tão grata. Nós vemos que ela sabia que Deus era seu Salvador, quando diz ali no versículo 47, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela sabia que ela, como todas as pessoas do mundo, ela era uma pecadora, que ela nasceu com essa natureza separada de Deus e que ela precisava de um Salvador. E que Deus era o seu Salvador, porque ela havia crido nas promessas, nas alianças, naquilo que Deus havia prometido que apontava para o Senhor Jesus Cristo. Ela sabia que ela não era uma corredentora, que ela juntamente com Cristo ela iria ajudar as pessoas a serem salvas. Ela sabia que ela não era assim um ser diferente dos outros. Ela era uma pessoa normal que precisava ser salva. E ela tinha essa consciência de que em Deus ela tinha essa salvação. Ela também tinha uma grande consciência da sua humildade. Nós vemos isso do versículo 48 ao 50. Nós não vamos ler, mas fica bem claro aqui que ela tinha essa consciência de como ela era uma pessoa humilde. Maria era uma pessoa muito pobre, na verdade, de condições financeiras. E aos olhos de muitas pessoas naquela época, dificilmente Deus iria fazer dessa pessoa o objeto dessa graça tão especial, de trazer o Messias ao mundo. Existia até entre as mulheres naquela época essa expectativa, de que o Messias ia nascer e quem que ia ser a mãe do Messias. E talvez as pessoas pensavam, poxa vida, seria alguém de poder, alguém que teria uma certa visibilidade, uma pessoa rica, uma pessoa ligada a alguém que tinha um certo poder na época, mas Deus escolheu essa pessoa humilde. Maria, ela tinha essa consciência de que ela era uma pessoa humilde, e por isso ela louva a Deus por sua misericórdia em usar uma pessoa tão humilde como ela para essa missão tão especial. Ela também tinha consciência de que estava a serviço de Deus. Lá no versículo 38, anteriormente, quando o anjo aparece para falar com ela, Maria disse no versículo 38, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Maria, ela tinha essa consciência de que ela estava simplesmente a serviço do Senhor, disposta a fazer aquilo que Ele queria da vida dela. Por isso que ela louva a Deus, por sua misericórdia, por como Deus agiu na vida dela de uma forma tão misericordiosa. Lembra que eu falei, a gente pode definir misericórdia desse sentido de que Deus não nos dá aquilo que merecemos. Maria, ela tinha consciência de que ela não merecia nada, mas de que ela havia sido salva e que Deus estava usando ela de uma forma tão especial. Irmãos, quando somos salvos em Cristo, temos a consciência da nossa humildade e estamos dedicados a servir a Deus, vamos louvar a Ele também com todo nosso ser, assim como aconteceu com Maria. Mesmo que nós não tenhamos uma missão tão especial quanto a dela, sem merecimento algum, mas nós sabemos que somos salvos em Cristo, mesmo sem nenhum merecimento. E além disso, Deus ainda nos usa para fazer a sua obra. Irmãos, nós vamos louvar
a Deus de todo o nosso coração. Quero te fazer uma pergunta, pensando na misericórdia de Deus, né? O que você, pensando na sua condição de pecador, na sua vida, aquilo que você já fez, diante de Deus, o que você merecia? Eu merecia ser o primeiro da fila do inferno, né? Eu acho que todos nós temos essa consciência. Mas Deus, na sua misericórdia, não nos tratou como nós merecíamos. Em Cristo Ele nos salvou. E mais do que isso, irmãos, olha só, por mais que nós não temos essa missão tão especial como a de Maria, além de Deus não ter nos dado aquilo que nós merecíamos, ter nos salvado, Ele ainda nos usa para fazer a sua vontade aqui nessa terra. Não é maravilhoso isso? Refletir nessa misericórdia de Deus, aquilo que Ele fez por nós. Quando nós temos essa consciência, assim como Maria teve, nós vamos louvar a Deus por como Ele é misericordioso conosco, por como Ele demonstrou essa misericórdia, nos salvando e nos usando para fazer a sua vontade. Esse cântico, ele fortalece a nossa fé na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse cântico ele também fortalece a nossa fé na onipotência de Deus, versículos 51 a 53, quando diz: agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. É interessante aqui, onipotência, né? Nessa segunda estrofe, Maria ela louva a Deus pela sua onipotência. Onipotência também a gente pode definir como o poder de Deus, como Ele é poderoso, como Ele exerce esse poder. E Maria, aqui em especial, ela exalta essa onipotência, esse poder de Deus, quando Ele exalta os humildes e Ele humilha aqueles que são soberbos. Nós temos aqui a referência a esses dois grupos, né? Ela faz uma distinção aqui desses dois grupos. Os humildes, identificados como pobres, e os soberbos, pessoas que eram de poder, muito provavelmente governantes naquela época, que eram caracterizados por sua riqueza e orgulho. Agora, isso aqui é importante. Até semana passada a irmã Lucilene fez uma pergunta nesse sentido depois aqui, sobre essa questão de rico e de pobre, né? É tipo assim, o pobre ele é aceito por Deus só porque é pobre, e o rico é aceito por Deus só porque... não é aceito por Deus só porque é rico. Não é esse o ponto, né? O ponto aqui é que a ênfase não é que Deus age em favor dos pobres em oposição aos ricos, mas que Deus age em favor dos humildes de coração, como diz no versículo 50, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. A ênfase, o ponto aqui é esse: Deus age com misericórdia com aqueles que são humildes de coração, né? Que reconhecem a sua necessidade dele. Agora, na Bíblia, não todas as vezes, né? Tem pessoas que eram ricas, que tinham bens e tudo mais, que foram humildes o suficiente para reconhecer a sua necessidade de Cristo e se render a Deus. Mas a gente vê que era mais fácil pessoas pobres reconhecerem, né? Pessoas de condição humilde reconhecerem do que às vezes pessoas ricas. Às vezes pessoas ricas elas tinham esse endurecimento, né? Elas realmente não estavam tão apegadas às coisas daqui, que não tinham essa humildade de coração. Então a gente tem que entender aqui que o ponto não é se a pessoa é rica ou se a pessoa é pobre, por isso ela vai ser aceita por Deus ou não. Mas é onde está o coração da pessoa. Como eu falei aqui, no decorrer da história bíblica, nós vemos que pessoas humildes geralmente têm mais facilidade de reconhecer a sua necessidade de Deus e tudo mais. E o que nós vemos também no decorrer da história bíblica é que Deus, Ele age, Ele tem mostrado o seu poder
castigando pessoas soberbas, vez após vez, e em contrapartida tem agido em favor de pessoas humildes. Nós vemos isso no povo de Israel, né? Recentemente o pastor estava pregando sobre Nabucodonosor, aquele rei tão poderoso que tinha aquela soberba, né? Pensava que nada, ele era mais poderoso do que o próprio Deus. E o que Deus faz? Deus humilha aquele homem a ponto de ele parecer um animal. Mas ao mesmo tempo nós vemos que Deus, ele eleva, né? Ele exalta pessoas humildes, como era no caso de Maria, que uma pessoa pobre, uma pessoa que não tinha muitas condições, pessoa que, como eu falei, aos olhos das pessoas talvez Deus não usaria uma pessoa assim para demonstrar uma graça de uma forma tão especial assim, mas foi essa pessoa que Deus usou. Deus já havia feito isso no passado, Deus estava fazendo isso na vida de Maria, e ela tinha consciência, e nos deixa isso também, de que é assim que Deus vai continuar agindo, continuou agindo e vai continuar agindo nas nossas vidas. Até o momento que, de uma vez por todas, Deus vai, no futuro, né, humilhar, derrubar, como diz aqui, essas pessoas humildes e vai exaltar ele vai derrubar essas pessoas soberbas e vai exaltar essas pessoas que são humildes. Irmãos, isso é interessante, né? Quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos pessoas que elas, assim, não reconhecem sua necessidade de Cristo, não reconhecem sua necessidade de Deus e vivem de uma forma que, assim, como se nunca fossem prestar contas a Ele, né? Isso em todas as esferas da sociedade. Mas quando nós pensamos especialmente em pessoas talvez de poder, né, governantes, coisas do tipo assim, que vivem e agem de uma forma como se nunca fossem prestar contas a Deus. Nós devemos lembrar que Deus, Ele derruba essas pessoas. Talvez no presente, às vezes parece que essas pessoas estão se dando bem, né? Talvez no presente parece que está tudo bem com essas pessoas, elas estão se dando bem na vida. Mas, irmãos, o que nós vemos na palavra de Deus é que um dia essas pessoas que são soberbas, que não reconhecem a sua necessidade de Cristo, que agem de uma forma injusta, de uma forma que como se nunca fossem prestar contas a Deus. Um dia, Deus vai mostrar o seu poder, a sua onipotência, e vai derrubar essas pessoas, e vai exaltar os humildes. Talvez isso não vai ser desse lado da eternidade, mas nós sabemos que do outro lado, né, no futuro, isso vai acontecer de uma forma completa, de uma forma maravilhosa. E quando nós temos a consciência disso, assim como nós vimos Maria aqui, nós podemos louvar a Deus pelo seu poder, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Talvez a gente não vê isso exatamente aqui, talvez a gente vê injustiça, talvez a gente vê pessoas muitas vezes os salmistas, eles retratam esse sentimento, né? As pessoas assim, ímpias, estão fazendo as coisas e parece que estão se dando bem. Mas um dia Deus vai manifestar o seu poder e vai derrubar essas pessoas soberbas e vai exaltar os humildes de coração, aqueles que temem a Deus e que reconhecem a sua necessidade dele. Por fim, irmãos, eu vou falar aqui rapidamente, só para dar tempo de terminar e os irmãos participarem, mas esse cântico ele também fortalece a nossa fé na fidelidade de Deus. Do versículo 54 e 55 diz: amparou Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Basicamente, o que Maria ela está lembrando aqui, isso aqui é uma coisa muito importante, irmãos, quando você estiver lendo a Bíblia, lembra dessa palavra, aliança. Esse tema das alianças na Bíblia são muito importantes. O que Maria está lembrando aqui é que Deus estava sendo fiel à aliança
amparou seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão. A aliança que Deus havia feito com Abraão. Lá em Gênesis, Deus havia feito uma aliança incondicional com Abraão, onde ele prometeu uma terra, uma grande descendência e uma bênção que iria para todos os povos, toda a humanidade. Essa bênção que viria por meio de Abraão. E nós vemos que no decorrer da história bíblica, várias vezes Deus agiu em fidelidade a essa aliança, né? Socorrendo o povo de Israel de várias formas. E Maria, ela sabia que com o nascimento de Cristo, Deus estava sendo mais uma vez fiel a essa aliança que havia sido feita lá no passado. Muitas promessas que haviam sido feitas lá ainda não foram cumpridas. Mas Maria sabia que por meio do Messias, essa criança que iria nascer, Deus iria cumprir essas promessas. Promessas essas que nós também nos beneficiamos. Por meio de Cristo, todas as nações são abençoadas por meio da salvação. Por isso que essa estrofe também fortalece a nossa fé. Assim como Deus sempre foi fiel para cumprir as suas promessas, para socorrer o seu povo, para realmente fazer aquilo que Ele fez, Deus continuará sendo fiel às suas promessas, àquilo que Ele nos prometeu no decorrer da nossa vida. Quando nós temos a consciência disso, nós podemos, a nossa fé é fortalecida e nós podemos louvar a Deus por isso. Para terminar, Maria louva a Deus por ter agido em seu favor com misericórdia, poder e fidelidade, concedendo-lhe um privilégio tão grande de trazer o Messias prometido ao mundo. Como eu falei, esse cântico ele fortalece a nossa fé também. Embora não tenhamos uma missão tão especial como foi a de Maria, nós podemos nos identificar com ela e louvar a Deus, reconhecendo que Ele age em nossas vidas com misericórdia, poder e fidelidade. É interessante aqui, a gente poderia resumir esse cântico de Maria, a atitude dela de duas formas. Duas coisas muito presentes nesse cântico de Maria. O reconhecimento da sua própria indignidade e o reconhecimento da glória de Deus. Ela reconhecia como ela era indigna e ela reconhecia como Deus era glorioso e como que Ele estava agindo na sua vida. Irmãos, essas duas atitudes também devem refinar a nossa fé. A consciência de que somos indignos e que Deus é grande e age de forma maravilhosa em nossas vidas. Isso nos leva a adorar a Ele. Isso fortalece a nossa fé. Quando nós reconhecemos que somos indignos, mas reconhecemos como Deus é grandioso, como Deus é maravilhoso e como Ele age nas nossas vidas, isso fortalece a nossa fé e também nos leva a louvar a Ele nas nossas vidas. Como eu falei, esse cântico ele nos prepara para o Natal, fortalecendo a nossa fé, nos levando a louvar a Deus. Essa deve ser uma atitude cultivada na nossa vida, porque afinal de contas, na eternidade, a gente vai passar a eternidade toda fazendo o quê? Louvando a Deus por quem Ele é. Esse cântico, ele nos prepara, fortalecendo a nossa fé para nós louvarmos a Deus e para que isso seja algo constante nas nossas vidas. Vendo como somos insignificantes e como Deus age, como Deus é maravilhoso e age de uma forma maravilhosa também nas nossas vidas. Amém?